A noite está bela, ou talvez eu só precise que ela esteja. Sento na praça, sem lembrar exatamente quando cheguei. O banco já me espera, frio, como se soubesse. Penso no passado, não em um só, mas em vários. Penso em um legado que ainda não existe, em filhos que ainda virão, ou que já vieram e eu esqueci. A ideia pesa e escorre, não se fixa. Minha mente não anda em linha reta, nunca anda. Aranel sussurra alguma coisa, não presto atenção. Ela sempre fala quando estou distante demais para ouvir. O mundo volta de repente. Não devagar. Volta como um puxão. Há um homem à minha frente. Sobretudo escuro, fechado até o pescoço, parado perto demais para alguém que acabou de chegar. Ele me observa com um interesse que não pede permissão. Imagino que deva me achar louca, uma mulher sozinha na madrugada, sentada como se estivesse esperando algo que não vem, ou alguém. Ele se aproxima, não rápido, sabe medir passos. Meus dedos procuram o vestido antes mesmo de eu perceber. Seguro a barra com força demais. O gesto é antigo, aprendido. Meu corpo lembra de ser pequeno, frágil, errado. Baixo a cabeça, sinto o peso do meu próprio cabelo escondendo o rosto. É assim que eles sempre começam a acreditar. Aranel se agita. Desta vez, eu quase escuto. Ele se aproxima mais um pouco e senta ao meu lado, perto demais. O banco afunda sob o peso dele e por um instante penso que foi isso que me acordou. O mundo cedendo. Ele fala alguma coisa. As palavras chegam até mim sem forma, como se atravessassem água. Respondo quase sem som, algo que nem eu reconheceria depois. Não nos entendemos. Isso parece deixá-lo confortável. Aranel se move dentro de mim. Não grita, não ainda. Ela apenas acorda. O homem fala de novo. Pergunta se estou sozinha. Demoro para responder, como se precisasse conferir. Digo que não. Digo que nunca estou. Ele sorri de um jeito que não combina com a pergunta, como se tivesse ouvido exatamente o que queria ouvir. Uma mentira. Continua falando, diz que não entende por que uma mulher como eu estaria sozinha naquele lugar, naquela hora. A frase escorre com facilidade demais, ensaiada. Eu digo outra vez que não estou sozinha, que só estou sentindo o ar fresco. A ideia quase me faz rir, fresco, como se isso ainda me dissesse respeito. Sorrio baixo para o chão, um sorriso pequeno, quebrado, que não pede nada. Ele me interrompe no meio desse gesto, como se tivesse medo de perdê-lo. Você está feliz com alguma coisa? A pergunta fica no ar, pesada demais para algo tão simples. Ele fala de novo, com um tom quase gentil demais para a hora. Tome cuidado, a noite esconde muitos monstros. Nunca se sabe o que pode encontrar, né? A palavra fica ali, monstros,
como se tivesse sido deixada de propósito. Sinto Aranel sorrir antes de mim. Meu corpo reage primeiro, um leve inclinar de cabeça, um gesto que parece concordar. Sorrio discretamente, um sorriso curto, ensaiado para não mostrar nada. É verdade, minha voz sai baixa, irregular, como se não estivesse acostumada a ser usada. Demoro 1 segundo a mais do que o normal e então pergunto, quase por curiosidade infantil: você já viu algum monstro? Não olho para ele quando digo isso. Olho para minhas mãos, para a barra do vestido entre meus dedos, mas eu sinto o momento exato em que ele me encara. Ele olha para mim. Eu sei que olha, não porque levanto o rosto. Eu não levanto, mas porque sinto o peso exato do olhar pousar, como uma mão que testa a temperatura antes de apertar. Então ele fala, diz que já viu alguns monstros por aí. A voz dele muda um pouco quando admite isso, como se estivesse se aproximando de algo que gosta de tocar. Depois acrescenta, quase orgulhoso, que talvez ele mesmo seja o pior deles. Pergunta se eu quero ouvir. Não penso antes de responder. Não importa, digo baixo demais. Você vai contar de qualquer maneira. Ele me olha com desdém agora, um desdém satisfeito, como quem acabou de receber permissão. Aranel sussurra alguma coisa. Não entendo as palavras, só a intenção. Ela está ali, inteira, desperta, atenta demais para alguém que sabe o que vem depois. Ele já tinha começado a falar antes que eu percebesse. O início se perdeu, dissolvido no ruído distante da cidade, como se minha mente tivesse decidido não registrar tudo. Algumas partes nunca valem a pena guardar, mas entendi o suficiente. Ele disse que matou pessoas, não de uma vez. Disse como quem enumera gestos. Cortar, quebrar, separar. Usou palavras simples, práticas, como se estivesse descrevendo um trabalho manual. Disse que naquela noite o monstro dentro dele iria aparecer de novo. Falou isso com uma calma que não combinava com o conteúdo. Algo em mim tremeu. Não o coração. Isso não é mais possível, mas a lembrança de quando ainda reagia assim. Apertei a barra do vestido com força, como se pudesse me ancorar naquele gesto. Então, ele segurou minha mão. Não foi brusco, foi algo decidido, como quem já sabe o próximo passo e espera obediência. A sensação não chegou inteira até mim. De alguma forma, eu já não estava ali. O banco, a praça, a noite começaram a se afastar. Um último pensamento atravessou o vazio, claro demais para ser evitado. Eu tinha dito a ele que não estava sozinha. Yavanna some quando ele toca nela. Ela sempre some, frágil demais para dizer não, gentil demais para quebrar um humano quando devia. Então eu tomo o lugar que é meu. Olho o merdinha nos olhos, antes mesmo de ele perceber que algo mudou.
Quem você pensa que é para pôr a mão em mim? Ele não responde. Me encara com curiosidade, como se estivesse tentando entender onde errou. Aperta minha mão com mais força e tenta me puxar. Um erro comum. Eu puxo de volta. Não faço força. Mesmo assim, os dedos dele se soltam, como se nunca tivessem pertencido a um corpo. Ele pisca, confuso. Tenta me agarrar de novo. Rápido demais para um humano. Lento demais para mim. Dou um passo para o lado, depois outro. Ele tenta acompanhar e falha. Meu punho encontra o rosto dele antes que a ideia termine de se formar na cabeça. Ouço o nariz se partir. Um som seco, satisfatório. Ele leva a mão ao rosto, incrédulo. Agora sim. Vejo medo. Sorrio. Caminho até ele sem pressa. Gosto de como o corpo dele tenta decidir entre correr ou cair. Ele se afasta tropeçando. Não adianta. O corpo reage antes da mente e escolhe errado. Quem é você? Ele pergunta com a voz quebrada. Inclino a cabeça. Não importa. Você não entenderia. Mas se fosse um monstro de verdade, reconheceria outro. Ele tenta implorar. Já sabe que não vai fugir. Humanos sempre sabem. Só demoram demais para aceitar. Por favor. Não, digo firme. Agora você fica. E ficou. Seguro os braços dele com força suficiente para acabar com qualquer ilusão de resistência. Algo se parte. Primeiro o osso, depois a coragem. O grito vem atrasado, rasgado, seguido de uma súplica sem forma. Não escuto palavras, nunca escuto. A resposta já foi dada no momento em que ele tocou nela. Ele tenta reagir, tenta machucar Yavanna, mesmo agora, mesmo quebrado. Um reflexo patético. Isso eu não permito. Nunca permiti. Aproximo o rosto. Ele sente antes de entender. O cheiro do medo muda. O pulso dispara. O sangue corre rápido demais, como se quisesse fugir sozinho. Cravo os dentes nele sem cerimônia, sem ritual, sem prazer fingido. Sugo até o fim. O gosto é comum. Raso. Sangue sem história, sem peso, sem nada que valha a pena guardar na memória. Humanos como ele sempre acham que são especiais. Não são. Nem o sangue presta. O coração falha devagar. Um soluço final. Depois, silêncio. Solto o corpo quando ele deixa de ser algo. Me viro e vou embora. Logo alguém vem retirar o lixo. A mão começa a tremer. Yavanna vai voltar.